O significado e conceito de Rivarenou. Em vídeo anterior, apenas mencionamos alguns conceitos zoroastrianos. No vídeo de hoje falaremos sobre o conceito de Rivarenou com mais detalhes. A palavra véstica, Rivarenou, é comumente conhecida como Horei, em persa, e é descrita como a glória divina, ou o brilho, que os humanos obtêm de Deus ou da natureza. O termo vem da antiga cultura iraniana que significa bênção divina, sendo incumbência dos seres humanos promover essa glória para a própria perfeição, para melhorar a si mesmos, e consequentemente melhorar a humanidade. Os povos de língua véstica reconheceram duas formas de glória divina, ou Rivarenou. A primeira glória, o Kavan Rivarenou, era a fortuna ou glória que residia na personalidade real, ou seja, dos reis. O autor do Zamiad Yashit, ou Yashit número 19, também conhecido como Kavian Yashit, atribui uma missão divina à dinastia Kavi, ao retratar Ahura Mazda como o criador e primeiro possuidor da glória Kavian. A segunda glória, a Hareten Rivarenou, é a glória que os mortais devem desejar e cultivar para cumprir o propósito de Deus por meio de boas ações. Assim o Rivarenou, identificado como uma divindade entre os indo-iranianos, personifica a graça divina, a glória, ou o esplendor. O Kavan Rivarenou, como já mencionado, era a luz e a glória divinas, transmitidas para reis e supostos salvadores, pois se acreditava que eles eram ordenados pelo Todo-Poderoso para cumprir a missão divina. Nos tempos antigos, acreditava-se geralmente que os reis eram os guardiões do homem comum, ou seja, acreditava-se que os monarcas tomavam o lugar de Deus na terra, e eram incumbidos da tarefa de elevar os cidadãos do reino. As personagens reais das dinastias persas Aquemênida e Sassânida eram consideradas como vice-regentes de Ahura Mazda na terra, sobre os quais a divina glória real havia descido. A graça divina que fez do rei o escolhido de Ahura Mazda e o exaltou como o mais elevado entre os mortais, mais tarde passou a ser considerada inerente à pessoa do rei, que agora se proclamava descendente da divindade, ou divindade na carne. O Kavan Rivarenou, que se diz residir em reis, é passado de um governante para o outro, para efundir a alma da linhagem real. Os reis míticos da antiga dinastia iraniana, Peshidadian, em tempos pré-históricos foram dotados com essa glória divina. Se os reis sucumbissem ao orgulho e se tornassem vaidosos, a glória divina os abandonava. O Rivarenou pode ser considerado uma força espiritual inata que deve ser cultivada com ações justas. O Rivarenou é melhor definido como a força motriz para o propósito de alguém na Terra. Por meio do trabalho de alguém na Terra, essa força, ou Rivarenou, dentro de cada ser humano deve oferecer socorro aos outros seres humanos. O Rivarenou pode ser descrito como faculdades inatas, ou glória, no sentido de realização pessoal, que alguém deve desenvolver para atingir a salvação espiritual por meio de atos virtuosos proporcionais a essas faculdades inatas. Por exemplo, o médico deve curar os doentes. O advogado deveria garantir que a justiça seja entregue para a humanidade que a busca. O fazendeiro cultiva plantações para alimentar as pessoas, e assim por diante. O Rivarenou pode afundar em um abismo, ou seja, pode ser arrancado da pessoa, se o indivíduo seguir o caminho da humilhação, do orgulho, da ganância, do engano, ou qualquer depravação desse tipo. O Rivarenou não é um tipo de nimbo ou halo místico como alguns gostariam que acreditássemos que fosse, mas sim, é um trabalho em cumprimento da sua causa final. É preciso sabedoria para não ficar preso à noção mitológica do Rivarenou, e poder compreender o significado subjacente ao conceito dessa força. Diz a lenda que o Senhor sábio, Ahura Mazda, enviou a glória, ou Rivarenou, inerente à luz eterna, para o Sol, e do Sol ela passou para a Lua, e então para as estrelas, e das estrelas a luz passou para o fogo ritual, queimando na casa do avô materno de Zaratustra, chamado Frahimurva. Passando depois para sua esposa, Frenou, a avó materna de Zaratustra, que estava prestes a dar à luz sua filha, que se chamaria Dugdova. No nascimento de Dugdova, a glória, ou Rivarenou, entra em sua forma física, ou seja, no corpo de Dugdova. Essa glória, ou bênção divina, simboliza a presença de Deus em todas as coisas das quais o mundo é feito, isto é, energia de luz perpétua, o Sol, a Lua, as estrelas, a Terra, o fogo, e finalmente, os seres humanos. A glória divina é uma metáfora para o esplendor de Deus, ou natureza, manifestado em todos os aspectos da criação. A passagem da glória divina para a casa dos avós de Zaratustra, e depois para sua mãe,
é sensacionalizada por meio dessa imagem, para enfatizar o nascimento iminente de alguém enviado à Terra, para promulgar a visão do Todo-Poderoso para a humanidade. Figurativamente Zaratustra, sendo um tipo de salvador, também é dotado do Kavan Rivarenou semelhante ao da realeza, pois Zaratustra, tal como os reis, é enviado por Ahura Mazda para oferecer socorro à humanidade. Zaratustra, possuidor dessa faculdade inata, ou Rivarenou, mostrará ao mundo o caminho para uma vida boa. O Rivarenou, nesse contexto, é uma alusão de que Deus compartilha sua glória com a humanidade, e a chegada de um mensageiro de Deus é um presente para a raça humana. Conforme consta nos Amiad Yashti, estrofe 10, o Rivarenou é do Criador Ahura Mazda, e por meio dele, devido à eficácia dessa glória, Ahura Mazda criou as criaturas, plenas e boas, plenas e excelentes, plenas e maravilhosas, plenas e prósperas, plenas e ilustres. Dugdova é resplandecente ao nascer, e como uma jovem mulher, sua pessoa irradiava brilho. Assim, o povo da aldeia brincava, dizendo que não era necessário combustível para queimar o fogo ritual na casa de seus pais, pois a presença de Dugdova era suficiente para iluminar sua residência. Frahimurva, o pai de Dugdova, era incapaz de explicar por que sua filha exalava esse brilho feliz. Dugdova possuía todas as características de uma mulher virtuosa. Ela era agradável, afável, amável, alegre, inteligente e uma jovem muito simpática. Porém, algumas pessoas miseráveis na aldeia não conseguiam se relacionar com o seu comportamento agradável. A inveja de sua boa natureza levou essas pessoas a buscarem o conselho do governador local sobre o porquê desse brilho emanar de Dugdova. O governador respondeu que a glória plena da existência incorporada é a glória da vida separada do corpo, de modo que toda diligência desprovida disso é mero movimento. O governador também poderia ter explicado que a magnificência que emanava de Dugdova era sua glória interior refletida em seu amor pela vida, e qualquer demonstração de consciência sem essa luz divina interior seria algo artificial. Na linguagem moderna, o governador teria dito sobre Dugdova que seu rosto era o espelho de sua alma. Todavia, quando os seres humanos não ouvem o que querem ouvir, eles geralmente ficam insatisfeitos, e buscam caminhos que os levem até as respostas que eles desejam ouvir. Os aldeões naquela época e local não foram nenhuma exceção. Os invernos podiam ser rigorosos nas estepes, surtos de doenças não eram incomuns, e confrontos dentro e fora dos grupos tribais faziam parte da existência. Então, dias e semanas depois que os céticos da aldeia consultaram o governador, e ainda preocupados com a disposição angelical de Dugdova, os moradores vivenciaram um inverno brutal. Ao mesmo tempo, muitos moradores da aldeia sofreram de uma febre inexplicável, e conflitos com tribos vizinhas aconteceram. Essa foi uma desculpa conveniente para os moradores perversos da aldeia rotularem Dugdova como uma bruxa. Assim, os iníquos moradores da aldeia começaram a dizer que a glória incorporada nessa garota provocou demônios a liberarem sua ira em sua aldeia por meio de um inverno rigoroso, pestilência, e um inimigo opressivo. Então, eles brigaram com Frahimurva e sua esposa Frenou, para que eles banissem sua filha Dugdova da aldeia e do distrito. Assim, sob o comando do clero diabólico que também eram os chefes da aldeia, Frahimurva pediu que sua filha Dugdova fosse para a casa de Paitaraspa, patriarca da família Espitama, que vivia no distrito de Alak. Com muita ansiedade, Dugdova viajou para sua nova morada, nesse outro distrito. Em um ponto do caminho, ela parou no lugar mais alto, examinando a terra enquanto chegava ao país da família Espitama. Sua voz interior a confortou, percebendo que ela tinha que fazer o que seu pai pedia. Enquanto Dugdova olhava para a terra que logo seria seu novo lar, ela rezou, recebendo o consolo de que a boa fortuna a aguardava. Pouco depois da chegada de Dugdova na casa de Paitaraspa Espitama, ela se casou com o filho de Paitaraspa, chamado Pourushaspa, que agora também recebia a glória divina. A lenda afirma ainda que os supostos arcanjos Vorumaná, ou Boa Mente, e Ashavarista, ou Retidão Suprema, desceram à terra com o Fravashi de Zaratustra, e o colocaram no caule de uma alta planta chamada Raoma, rica em cores, e muito saborosa. Os tais arcanjos, em sua busca por um local para o caule da planta Raoma, encontraram 2 pássaros empoleirados em um ninho em uma árvore. Os pássaros imploraram a Vorumaná e Ashavarista para que colocassem o caule da planta Raoma em seu ninho, pois eles desejavam uma progenie, e queriam prestar homenagem à divindade.
pois os filhotes que os pássaros tiveram antes haviam sido devorados por serpentes. Os arcanjos, então, atenderam o pedido dos pássaros, e as serpentes, escondidas na árvore, ressurgiram, mas o Fravashi de Zaratustra as expulsou. A lenda continua, e o próximo passo para o nascimento de Zaratustra é a combinação do Rivarenou com o Fravashi. Falaremos sobre o Fravashi em outro vídeo futuramente.